A palavra de Deus nos lembra do Salmo 119, o versículo 18, a oração do salmista, quando ele pede a Deus: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E é verdade, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas. Porque os olhos naturais, os olhos do ser humano natural, são olhos físicos e o Senhor está por trás. O Espírito Santo, ele está por trás daquilo que é aparentemente físico. E, naturalmente, ele deseja falar ao nosso coração. Por isso pedimos a ele: Senhor, abre os meus olhos, descortina os meus olhos, para que eu veja o profundo como tu vês. Essa é a minha oração por você e, sobretudo, é a nossa oração uns pelos outros. Portanto, vamos à leitura do texto que nos traz aqui hoje a meditação, a reflexão bíblica dominical deste domingo. Então, preste bem atenção, 1 Pedro, se você tem uma Bíblia, procure a sua Bíblia, seja ela no telemóvel, seja ela como físico no papel, mas esteja atento à leitura. Se você não tem condição de ler, acompanhe, esteja atento à leitura daquilo que nós faremos nesse momento. 1 Pedro 4, versículo 12. Diz assim: Caríssimos, não estranheis a fogueira que se ateou no meio de vós para vos pôr à prova, como se vos acontecesse alguma coisa estranha. Pelo contrário, alegrai-vos. Alegrai-vos, pois assim como participais dos padecimentos de Cristo, assim também rejubilareis de alegria na altura da revelação da sua glória. Se sois ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Que nenhum de vós tenha de sofrer por ser homicida, ladrão, malfeitor ou por se intrometer na vida alheia. Mas se sofre por ser cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus por ter este nome. É tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será a sorte dos que não creem no Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, o que virá a ser do ímpio e do pecador? Por isso, aqueles que tenham de sofrer segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao Criador, que é fiel, perseverando na prática do bem. Portanto, são as palavras que fecham o 4º capítulo de 1 Pedro. 1 Pedro ainda temos mais um capítulo, capítulo 5, e então terminaremos as meditações referentes a esta maravilhosa carta que nos fala sobre peregrinação, santificação, mesmo debaixo do sofrimento. E vamos começar a pensar um pouco por que nós ficamos, como seres humanos, homens, mulheres, nos dias de hoje, porque ficamos tão admirados quando sofremos por sermos cristãos. Até parece que pode ser ou deve ser
algo paradoxal ou antagônico. Quando nós falamos de Deus, as pessoas geralmente elas tendem a pensar em Deus que ele sempre vai proteger os seus filhos de qualquer tipo de sofrimento, como um pai ou como uma mãe protege o seu filho de qualquer tipo de problema. Nós temos uma ideia, e isso é muito popular, a ideia de que se existe alguém que se diz cristão, uma pessoa fiel a Deus, que vive a ler a Bíblia, a seguir os preceitos de Jesus, possivelmente ele não há de sofrer. Agora, esse pensamento é um pensamento que não é bíblico, em primeiro lugar, porque há um ensino estranho no meio cristão, que diz que se o cristão, que é verdadeiro cristão mesmo, ele nunca vai passar por sofrimento, ou nunca vai, por exemplo, adoecer, nunca vai perder, sempre vai ter uma vida de ganhos e de conquistas. E esse ensino, e eu vou chamar de doutrina, esse pensamento, essa mensagem que é exposta todos os dias nas redes sociais, geralmente diz que se você é cristão e está a sofrer por causa de algum pecado, por causa de alguma maldição. Alguns chegam a dizer de uma maldição hereditária, de coisas assim como que se seu pai ou sua mãe fizeram alguma coisa no passado de errado, as coisas na sua vida não irão bem. Esse ensino, na verdade, nunca foi o ensino de Jesus Cristo. Ele hoje é chamado de ensino da prosperidade, ou da confissão positiva, ou da teologia da prosperidade. Existem várias denominações, vários pregadores hoje que evidenciam essa ideia, né? A palavra, por exemplo, a palavra vitória, né? Deus te deu vitória, Deus vai te dar vitória, ou sempre na perspectiva da vitória. Então, é como se o cristão ele não andasse, ele levitasse, como se o verdadeiro cristão ele não tivesse problemas nesta vida. Geralmente um ensino estranho, mas eu poderia dizer que não é um ensino de Jesus, é um ensino de verdadeiros demônios. Ora, por quê? Por que é um ensino de demônios? E eu acredito que o nosso Senhor Jesus, ele sempre nos preparou para uma chegada gloriosa na eternidade. Porém, ele disse que enquanto estivéssemos aqui, nós iríamos passar pelas agruras da vida. Alguns mais, outros menos, mas todos nós, em proporção, de acordo com a vontade de Deus, nós iríamos passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades, pelo sofrimento. E é justamente isso que o nosso Senhor Jesus passou por nós. Ele passou por nós e disse que nós deveríamos nos preparar para passar também. Se isso passou com ele, os seus seguidores não seriam diferentes. Por isso nós temos uma gama, uma enormidade de exemplos e de histórias de pessoas que amaram a Deus, que se devotaram a Ele e passaram situações as mais difíceis. Alguns perderam suas vidas ou entregaram as suas vidas, porque elas nunca perdem,
elas entregaram as suas vidas, algumas foram martirizadas. Quantos apóstolos, todos quase, foram martirizados pelos pagãos e pelos não cristãos. Então, o sofrimento deixa de ser, para o cristão, algo maldito, mas, sobretudo, o sofrimento acaba por ser um privilégio. Ora, como poder entender o sofrimento como um privilégio? Então, eu gostaria que nós pudéssemos, nesse texto que nós estamos a falar, nós nos remetemos também ao contexto daquela época, mais uma vez a lembrar a você que o apóstolo Pedro escreve da cidade de Roma para um grupo de igrejas, pequenas igrejas espalhadas na Ásia Menor, naquela época, que hoje, onde encontramos a Turquia, que era chamada de Ásia Menor, não é? Regiões, ou pequenas regiões como Galácia, Capadócia, Ponto, a Ásia, a Bitínia, essas regiões que estavam povoadas de cristãos, os primeiros cristãos gentílicos, e na sua também um número grande de cristãos agora judeus que haviam se convertido à fé cristã, mas que estavam a ser passando por sofrimento, a ser perseguidos, famílias, comerciantes cristãos que estavam vendo seus negócios irem à falência, porque, na verdade, criam e devotavam as suas vidas a Deus, a Cristo, o Senhor. Portanto, nós vamos encontrar aqui, neste ensino que acabamos de ler, alguns aspectos bem claros sobre a questão do sofrimento e da nossa santificação. Então, o tema de hoje é santificação no sofrimento, um privilégio do cristão. Vamos ver por que é um privilégio. Em primeiro lugar, nós temos aqui, do versículo 12 ao versículo 14, alguns aspectos positivos. Pedro nos fala de uma provação ardente, de uma provação como que de um fogo, uma fogueira que havia se ateado, um fogo intenso, terrível. E ele nos diz aqui no versículo 12, caríssimos, não estranheis o fogo, a fogueira que se ateou no meio de vós para vos pôr à prova, como se alguma coisa acontecesse de estranho. Então, o que nós percebemos é que o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, que também já estava aqui a passar pelo sofrimento da perseguição, porque Pedro vai morrer, segundo a história da igreja, Pedro vai morrer numa situação também terrível. Ele será martirizado e será crucificado como seu Senhor. Só que Pedro pede que os seus algozes o crucificassem de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o mestre, o grande mestre, Jesus Cristo. E então ele nos mostra que sofrer não é algo estranho, e não deve ser algo estranho, algo de perplexidade. Passarmos por sofrimento não significa que nós deveríamos estranhar ou nos frustrar. Essa é a palavra. O texto aqui é muito claro. Ele diz que essa palavra estranhar significa como que nós estivéssemos chocados ou escandalizados, como que se um cristão não tivesse não passasse pelo sofrimento. E então
ele diz, não se frustrem, não estejam a ver isso como algo estranho. Pelo contrário, vamos ver o que o nosso Senhor Jesus nos diz nas palavras do Evangelho de João, no capítulo de número 15. E o Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 18 e 19, nos diz assim: palavras de nosso Senhor Jesus. Ele diz assim: se o mundo vos odeia, reparai que antes que a vós me odiou a mim. Se viesseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como não vindes do mundo, pois fui eu que vos escolhi do meio do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O Senhor Jesus é muito claro. O Senhor Jesus vai dizer que quem quer ser seguidor de Jesus deve estar consciente e preparado para esse fogo, esse sofrimento que agora a sociedade, o sistema de consumo, ele tem a odiar os filhos de Deus, a odiar as pessoas que querem seguir a Jesus. Por quê? Porque o mundo, em primeiro lugar, odiou ao próprio Cristo. E não somente isso, mas sentenciou-o como um criminoso. Então, não devemos nos frustrar por isso. Devemos estar conscientes. Mas a grande questão aqui não é que não devemos apenas não nos frustrar, mas em segundo percebemos que sofrer é um privilégio, porque o cristão ele torna-se coparticipante do sofrimento de Cristo. Veja o que ele nos diz no versículo 13. Esteja atento nessa leitura novamente. Ele diz assim: pelo contrário, alegrai-vos, pois assim como participais dos padecimentos de Cristo, assim também rejubilareis de alegria na altura da revelação da sua glória. Agora, então, não nos frustrar, estarmos conscientes, não nos escandalizarmos, e geralmente a frustração ou ver que o sofrimento é algo estranho é estar dentro daquela consciência, daquele pensamento que, na verdade, você acha que é um cristão, mas não o é. Porque se é cristão, há de passar por algum tipo de sofrimento. Então, frustração não. A contrapartida é que nós temos aqui 3 palavras: celebrar, participar e exultar. Note, o versículo diz, pelo contrário, alegrai-vos. Essa palavra alegrar-se significa celebrar. Celebrar, porque sois participantes dos padecimentos ou dos sofrimentos de Cristo. E então vem a palavra do apóstolo e diz: porque assim também rejubilareis ou exaltareis de alegria na altura ou no momento da revelação da sua glória. Ora, quando o Senhor estiver a finalizar esta estrutura de vida, este mundo que está a se desvanecer, quando nosso Senhor Jesus voltar e instaurar um novo reino, nós estaremos conscientes de que o que aconteceu não se compara àquilo que estaremos a vivenciar.
Alegria pelo fato de que, se participamos nos seus sofrimentos, também haveremos de participar da sua revelação, do último dia. Esse é um aspecto extremamente importante para nós, porque o cristão ele está a pensar não apenas em aspectos locais, localizados, como um fim em si mesmo. Ele não está a pensar apenas nos aspectos terrenos da vida, mas ele está a pensar na perspectiva de que haverá novos céus e nova terra, segundo nos promete a própria palavra e o próprio evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, rejubilar, porque participamos dos sofrimentos, mas participamos também da glória. E esta é a grande diferença entre o cristão e o não cristão. Para Pedro, aquele que está a participar do sofrimento, como que não se frustrando com ele, e essa é a grande tendência quando nós passamos por um tipo de sofrimento, nós queremos trazer para nós toda aquela ideia de dor, de angústia, de escândalo, de murmuração, e passamos a vida quase toda a nos murmurar, a viver da nostalgia, dependendo do tipo de sofrimento que passamos no passado. Então, nós ficamos tão ligados ao passado que não temos mais perspectiva nenhuma de vida. Mas o cristão que passa pelo sofrimento, ele está a olhar para frente. E é muito importante isso que eu estou a dizer a você, porque todos nós temos uma tendência de nos voltarmos ao passado. Sempre quando padecemos ou quando passamos pelos sofrimentos de nosso Senhor, que nós acabamos por passar pelas difamações, pelas calúnias, pela perseguição física, emocional, pelos traumas, nós acabamos apenas ficar ligados ao passado. A palavra de Deus nos diz que se nós padecemos como cristãos, então também participaremos da nova era, do dia da revelação. E nesse dia haverá grande exultação, porque Jesus, ele vai definitivamente pôr um fim a toda a dor, todo o pranto e toda a agrura da vida, toda a miséria da vida. Mas, além disso, sofrer também é um privilégio. Privilégio porque o versículo de número 14 nos mostra outra faceta do sofrimento. E estarei a ler aqui o versículo 14. Preste atenção. Diz aqui: se sois ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Então, há duas consequências aqui. É um privilégio por padecermos como Cristo padeceu, pela perseguição, pela dor, pela fome, pela dificuldade, pelos sofrimentos, pelas enfermidades, pelas perdas, porque é um privilégio e podemos ser reconhecidos pelo Senhor Jesus como bem-aventurados. A consciência do cristão, então, agora é uma consciência onde ele percebe que é reconhecido por Deus como bem-aventurado. As palavras de nosso Senhor Jesus, em Mateus, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, no versículo de número 11 e 12. Perceba o que o nosso Senhor Jesus disse. Eu vou ler a partir do versículo 10. Então, Mateus capítulo 5, do versículo 10
ao versículo 12. O Senhor Jesus diz a falar sobre as bem-aventuranças. E ele diz assim: felizes. E a palavra bem-aventurança é justamente essa a definição, e o conceito de bem-aventurança é verdadeira felicidade. Veja que paradoxo. No reino de Deus, no reino de Cristo, ele está a dizer assim: felizes os que sofrem, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo gênero de calúnias contra vós por minha causa. E diz mais: exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavras do Senhor Jesus, bem-aventurados. É um privilégio para nós, meus queridos, quando passamos pelo insulto, pela calúnia. Mas eu quero dizer aqui que o facto de passar por insulto, calúnia, difamação, ultraje, tem a ver com a nossa maneira de viver como de Cristo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Há muita gente que está a passar por sofrimento, por difamação, por calúnia, porque é uma pessoa mal educada, uma pessoa complicada, é uma pessoa que cria problemas. Não é este o sofrimento que o Senhor Jesus está a dizer, e não é isso que o apóstolo Pedro está a dizer aqui. É tanto que daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Mas, nesse caso, se desejarmos viver como Jesus Cristo, se desejarmos viver como os apóstolos, como os pais, os nossos pais na fé, os antepassados, viveram e sofreram, se somos ultrajados, recebemos insultos, mentiras, ou pessoas que dizem todo gênero de calúnia contra nós, por causa de Jesus, texto bíblico, a palavra do Senhor, Jesus está a dizer: sois bem-aventurados. É um privilégio, então, quando nós padecemos. Privilégio porque a Bíblia nos diz que nós nos parecemos como aquele que abdicou, abriu mão da sua glória, veio até nós, tornou-se humano, viveu como servo, sofreu, obedeceu, foi à cruz, morreu como um criminoso. E por isso, então, Deus o Pai o exaltou sobremaneira e colocou sobre um nome que está acima de todo nome. Por isso, enquanto estamos aqui, precisamos estar conscientes que, se quisermos seguir os passos de Jesus, poderemos padecer e sofrer. Mas alguns aspectos necessitam de muita atenção. Como disse, no versículo de número 15, o apóstolo Pedro diz assim, preste atenção, versículo 15 diz assim: que nenhum de vós tenha de sofrer por ser homicida, ladrão, malfeitor ou por se intrometer na vida alheia. Mas se sofre por ser cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por ter este nome.
E agora então, alguns aspectos precisam ser claramente ressaltados aqui. Precisamos cuidar para que nós não venhamos a sofrer como homens e mulheres que se odeiam. Pessoas que odeiam, que matam, que tiram a vida, pessoas que furtam, pessoas que tomam propriedades dos outros, pessoas que são malfeitores, ou porque até no mesmo nível do homicida é aquele que se intromete na vida do outro. Muita gente, muitos que se dizem cristãos, a se intrometer na vida dos outros. Não é esse o sofrimento que o Senhor está a dizer. E ele nos diz mais ainda, o apóstolo Pedro, nos diz que devemos cuidar para não sofrermos assim, porque este não é o sofrimento segundo Cristo. O sofrimento segundo Cristo está aqui a fim de que, se sofrermos como cristãos, não devemos ter vergonha. Agora, uma palavra do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, e o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo. Justamente Timóteo era um pai espiritual que estava responsável por uma comunidade, por uma igreja, e o texto assim nos diz, note bem, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, não te envergonhes de dar testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas compartilha o meu sofrimento pelo Evangelho, apoiado na força de Deus. Ele nos salvou e nos chamou por santo chamamento, não em atenção às nossas obras, mas segundo o seu próprio desígnio e graça, a nós concedida em Cristo Jesus antes dos séculos eternos. E então, o tema desta demonstração é: não se envergonhe. E é justamente este é o aspecto. Quando nós sofremos como Jesus, ou com as motivações da verdadeira fé, nós não precisamos ter vergonha disso. Diferentemente do homicida, daquele que se intromete na vida do outro, naquele que é ladrão ou malfeitor, maledicente. Então, aprendemos aqui que passar pelo sofrimento é passar com uma consciência de que é um privilégio. Se o nosso Senhor Jesus, o nosso querido Mestre, passou, por que não eu iria passar também? Mas o versículo 17 a 19 nos dá uma grande razão. A razão principal é de que nós teremos de passar pelo julgamento. Veja o que nos diz o versículo 17, e o apóstolo Pedro diz assim: é tempo, porque é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será a sorte dos que não creem no Evangelho de Deus? O sofrimento, então, como disse anteriormente, deve nos fazer olhar para o futuro. E o futuro nos traz um dia de juízo, um dia de julgamento. Um dia onde todas as pessoas que foram criadas e que, se morreram, ressuscitarão, se estarão vivas, terão que enfrentar o juízo de Deus, o julgamento de Deus, e todos aqueles, de todas as gerações, de toda a história do mundo, das eras e das épocas, estarão diante
do trono de Deus. É isso que o Apocalipse nos traz. E o sofrimento que estamos aqui a passar deve nos fazer olhar para o futuro e não para o agora. Todos seremos julgados. Paulo nos trazendo à memória o que ele nos diz sobre isso, o apóstolo escreve a segunda carta de Paulo, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo 10. Veja só o que o apóstolo Paulo diz: com efeito, todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba conforme aquilo que fez de bem ou de mal, enquanto estava no corpo. Todos teremos que passar por um julgamento. E aqui, o apóstolo Pedro diz que o julgamento começará pela casa de Deus. Isso significa que o julgamento, o juízo, embora você pense que não, mas vai passar pelo juízo, teremos que ser julgados segundo as nossas obras. Nós não seremos julgados pela nossa fé, uma vez que a fé ela já fez o seu serviço, vamos assim dizer. A fé ela nos leva às obras. A fé nos leva a perceber as motivações da nossa vida. E seja através do sofrimento, ou seja através de ações que são egoístas, fruto das nossas paixões, que nos levam ou que nos levem a tomar atitudes como de pessoas que nada têm a ver com Cristo, haveremos de passar pelo julgamento. Seremos julgados por aquilo que fizemos e por aquilo que deixamos de fazer. Então, o apóstolo Pedro diz aqui: se o caminho do justo é difícil, como será o caminho do incrédulo? E é o que diz aqui o versículo 18. Se o justo dificilmente se salva, o que virá a ser do ímpio e do pecador? Isso significa que nós temos que cuidar muito da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, que é justamente mais importante que o pequeno almoço, que o jantar. É mais importante do que nossas relações humanas. É mais importante do que nossos títulos e nossas conquistas. Viver com Deus é uma questão de vida eterna ou de morte eterna, de separação eterna de Deus. E é justamente isso, por exemplo, parafraseando, o apóstolo Pedro faz uma paráfrase aqui deste versículo 18 com Provérbios, capítulo 11, versículo 31. Notemos aqui o que nos diz Provérbios, capítulo 11, versículo 31. E aqui nos diz: se o justo aqui na terra recebe a sua paga, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, precisamos cuidar. E quero terminar justamente com essa conclusão do apóstolo Pedro, o que nós devemos fazer quando passamos por sofrimento. E é verdade, todos nós passamos. Temos passado e vamos continuar passando. Vamos continuar a passar pelas dificuldades da vida. Mas se formos fiéis a Cristo, poderemos ter o nosso sofrimento até multiplicado. Mas veja só o que ele nos diz no último versículo deste capítulo. Ele diz assim: por isso aqueles que tenham de sofrer segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao Criador, que é fiel, perseverando na prática do bem. Isso significa que a única maneira de que esse sofrimento, enquanto estamos aqui, seja aliviado,
ele é aliviado pela perspectiva do futuro, pela perspectiva do julgamento, mas pela encomenda da nossa alma a Deus. Por isso, todos nós, enquanto aqui, devemos encomendar a nossa alma. Devemos entregar a nossa alma a Deus. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora, seja quando o Senhor nos chamar, ou seja, quando nós formos ser transformados pela vinda do Filho de Deus, mas o importante é que nossas almas sejam entregues, encomendadas, direcionadas. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da oração, fazemos isso através da paciência e da perseverança em fazer o bem. Perceba que o texto nos diz que devemos encomendar as nossas almas ao Criador, que é fiel. Ele é fiel. E não só isso, perseverando na prática do bem. E é para isso que fomos criados. É tanto que, se você olhar para as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, especialmente o versículo 10, note que o texto nos diz assim: logo depois dele dizer que porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, o versículo de número 10, Efésios 2:10, ele diz assim: porque nós somos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para vivermos na prática das boas obras. Obras que Deus de antemão preparou para que nela caminhássemos. O objetivo de Deus é que, seja no sofrimento, maior ou menor, proporções maiores ou menores, possamos partilhar da grande bênção pela qual fomos recriados em Cristo. Se você ama a Cristo, repudie essa ideia de que você está nesse mundo para ser um vitorioso. Muita gente diz, por exemplo, que o melhor, se você está junto de Deus, se você está com Cristo, o melhor há de vir. Eu quero dizer um não a essa frase de efeito. Eu quero dizer o melhor já veio. O melhor já veio. Sabe por quê? Porque Cristo já veio. Cristo veio, morreu por você, entregou a sua vida por você e ressuscitou para lhe dar uma vida eterna física em nova terra e novos céus, a ressuscitar a sua vida. O melhor já veio. Agora, se você quiser pensar em termos futuros, sim, o melhor há de vir, porque nós estaremos permanentemente, eternamente, nas mãos daquele que nos criou. Não estranhe o fogo ardente que virá, ou que está a vir, ou que já está presente na sua vida. Antes, participe dos sofrimentos de Cristo. Esteja consciente. Regue a sua alma com a oração e com a palavra de Deus. Permaneça a fazer o bem. A verdade é que o texto bíblico nos diz justamente isso. Bem-aventurados aqueles que padecem por sofrimento, porque deles é o reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje ficamos por aqui. Esperamos que essas palavras que vêm do Evangelho de Cristo possam
ser uma bênção na sua vida, que você continue a lutar, lute para que o seu coração seja inteiramente de Cristo. E esteja conosco. Domingo que vem nós estaremos mais uma vez aqui, nesta hora, neste horário. Se você estiver com dificuldade de acessar a internet, você pode procurar a página dos Cristãos Presbiterianos da Covilhã no YouTube. Esteja, se puder, ligados no Instagram, e você tem a nossa página no Facebook. Nós esperamos que você tenha uma boa semana e oramos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida e com a sua família. Um grande abraço e Deus abençoe você.